A última vez que eu estive aqui era apenas um terreno, e agora estamos dentro desse salão, construído em cima daquele terreno que nós oramos aqui, né? Oramos e o Senhor abençoou vocês. E hoje nós temos um salão maravilhoso para poder realizar essa conferência. O hino que nós cantamos, o hino novo que nós aprendemos, intitulado As Ruas, nós pedimos para o irmão Tim, de Belo Horizonte, fazer um hino de acordo com o encargo da mensagem 5 da Conferência de Jovens, que nós estávamos com um encargo muito forte de engajamento e comprometimento de um exército. E esse encargo surgiu, conforme relatei na época, de uma comunhão eu tive com o Senhor durante a viagem que os irmãos de Varginha usaram a van deles, foram me buscar em São Paulo junto com alguns irmãos, e nós fomos até Rio de Janeiro para uma conferência. E durante a viagem nós tivemos muito boa comunhão, e houve um momento em que eu estive só com o Senhor, estava orando ao Senhor, porque já é uma indagação que eu vinha fazendo ao Senhor há muito tempo, que o Senhor tem tido muita misericórdia de nós temos tido muita consideração por parte dele em nos trazer grandes revelações. Nós, desde que nosso querido irmão Dong partiu para o Senhor e ele estabeleceu um fundamento sólido, vocês sabem que a fundação de qualquer estrutura, de qualquer prédio ou de qualquer empreendimento não é fácil de se estabelecer. Geralmente é somente com espírito de desbravador é que você consegue estabelecer o fundamento, e o fundamento não pode ter falhas, porque se falhar na fundação de um prédio, por exemplo, o que for construído em cima estará condenado. Então não pode falhar. Por isso o Senhor usou grandemente o irmão Dong e estabeleceu um firme fundamento, né, na obra do Senhor aqui entre nós. E desde a sua partida nós então ficamos com temor e tremor de como iria prosseguir essa obra. Mas o Senhor teve tanta misericórdia do Senhor, confirmando que esta é a obra do Senhor. Ele continuou a nos revelar com muita luz e muita revelação desde então. E nós, nas últimas 2 conferências regionais, quando terminaram, eu só tive um sentimento diante de Deus em dizer: Senhor, por que tanta consideração com esse povo que somos nós? Por que essa revelação toda veio até nós, sendo que o Senhor tem muito povo em toda a terra, e nós somos privilegiados com essas revelações todas? Aí o Senhor me deu um sentimento de que a razão não é porque nós somos os melhores, não é porque nós somos os mais espirituais, não é porque nós somos os que amam mais o Senhor, mas a razão é única, é que nós estamos na base correta da igreja, da unidade da igreja, em que nós nunca abandonamos essa visão de Cristo e a igreja, e nós nunca aceitamos pisar sobre qualquer terreno de divisão. Nós estamos no terreno da unidade dos filhos de Deus, sem nos dividir com ninguém.
Então, essa base, esse terreno, nos proporciona uma representatividade, como hoje Israel tem a representação de todos os judeus que habitam na terra, mas somente quem está ali, primeiramente sediado em Tel Aviv, e pouco a pouco estão transferindo a capital para Jerusalém, somente os judeus que voltaram para o terreno correto da unidade de Israel, eles podem representar o povo judeu. Na ONU, Israel, os que estão lá em Jerusalém, eles têm uma cadeira representando a nação de Israel. Os judeus de Nova York, os judeus que moram nas grandes capitais como Buenos Aires, São Paulo, eles podem ser multimilionários, até bilionários, mas eles não têm a representatividade que tem quem está em Israel, porque a base está correta. Eles representam o povo judeu. Vocês entendem? Não porque quem está em Israel seja mais rico, não porque seja mais capaz, mas é porque o terreno, a base está correta. Então Deus nos deu tanta revelação, não por nosso mérito, mas é porque nós estamos no terreno correto da unidade do povo de Deus. E isso é como se Deus quisesse entregar uma carta à sua igreja. Ele não poderia entregar a um que não representasse todos os filhos de Deus. Por isso, irmãos, essa revelação foi entregue para quem pode representar todos os filhos de Deus, e por isso que nós recebemos essa revelação, não com orgulho, não para dizer que é nossa essa revelação toda. Essa revelação é para todos os filhos de Deus. Então nós temos a responsabilidade e compromisso de fazer essas verdades chegarem a todos os filhos de Deus. Por isso que nós damos muita atenção para serviços de literatura, desde a editora Árvore da Vida, o jornal Árvore da Vida, as cooperativas e agora os comportores e comportores dinâmicos. Estamos fazendo essa palavra chegar a todas as pessoas. Por isso nós continuamos a pedir a bênção do Senhor para nunca nos deixar orgulhosos, mas sempre humildes e fiéis na transmissão desse encargo, dessa revelação que o Senhor nos deu. Então, no caminho para o Rio de Janeiro, eu comecei a indagar o Senhor: Senhor, a tua segunda vinda não está muito longe. Olhando para a situação mundial, olhando para a situação política e econômica e a velocidade das transformações, a velocidade em que o setor da tecnologia, da informática, né, da informação, da comunicação estão hiper acelerados, e também a situação moral e ética do mundo, e as coisas que eram ilícitas estão pouco a pouco sendo consideradas como lícitas, e as coisas estão se invertendo, preparando um caminho para o surgimento do homem da iniquidade, e o mistério da iniquidade já opera, e o fim dos tempos não está muito longe de nós, irmãos. Então eu comecei a indagar ao Senhor: Senhor, para que o fim dos tempos chegue, a igreja precisa cumprir o seu papel, e Mateus 24:14 diz: e será pregado este evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações. Sabe o que significa pregar o evangelho a toda a terra habitada, para
testemunha a todas as nações, é para dizer que esse evangelho chegou até você e que você não terá desculpa para dizer que não sabia disso. Vocês entendem? Não que todos vão aceitar o evangelho do reino, mas o evangelho do reino tem que chegar a todo mundo. O evangelho do reino tem que chegar como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então nós estamos trabalhando, irmãos, para chegar ao fim. Por quê? Porque quando chegar ao fim é porque chegou a era do reino. O Senhor voltará e tomará posse do reino. Durante tanto tempo, Deus está lutando através do seu povo para reaver o reino de Deus aqui na terra, que foi perdido com a rebelião de Satanás. E depois, com a queda do homem, piorou a situação. O caos se instalou nesse universo e a desordem se instalou na nossa sociedade humana. E tudo por quê? Porque surgiu uma segunda linha de autoridade, e quando a autoridade de Deus é desafiada, o caos se instala, a confusão se instala, o pecado entra e a corrupção domina. E Deus precisa de novo colocar esse universo em ordem. E como vai colocar esse universo em ordem? Novamente, Deus novamente encabeçar todas as coisas. Mas como Deus vai fazer isso? Deus, o Deus Criador, Ele não quer fazer diretamente isso. Por isso Ele enviou o seu Filho para se tornar um homem. E viveu aqui na terra uma vida perfeita humana. Ele nunca fez a vontade própria. Ele foi obediente a Deus Pai até a morte. Não falou uma palavra sequer que seja sua própria. Ele falava a palavra que o Pai falava. Ele fazia totalmente a vontade do Pai. Ele negou-se a si mesmo para viver a cada segundo sendo governado e comandado por Deus Pai. Então, esse homem que viveu aqui na terra, viveu aprendendo como homem a obediência pelas coisas que sofreu. Ele também foi tentado à nossa semelhança com relação a todas as coisas. E ele venceu. Ele obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. E essa morte nos libertou dos pecados. Essa morte, Deus cumpriu a redenção por meio do seu sangue e Deus nos resgatou de volta para Ele, o homem. Todo aquele que nele crê é justificado pela fé. E nós nada tivemos que fazer, não fizemos boas obras para merecer a salvação, mas pela fé em Cristo, Deus nos justificou pela justiça de Cristo. E a esse Jesus Deus aprovou, não o deixando na morte, e o ressuscitou ao terceiro dia. E em ressurreição, como diz Atos 13:33, tu és o meu filho, e eu hoje te gerei. Quer dizer, na ressurreição, aquele homem Jesus foi admitido para dentro de Deus. Porque Jesus, como Deus, já era Deus, já fazia parte de Deus, mas a sua humanidade, o seu homem, precisava ser provado e aprovado por Deus. E quando foi aprovado, Deus o ressuscitou. E a ressurreição é o grande sinal da aprovação de Deus sobre aquele homem Jesus. E aquele homem Jesus foi admitido para dentro de Deus como um filho de Deus. Irmãos, é o primeiro homem. Há um homem na glória. Nós temos um hino que fala, há um homem na glória. Esse homem na glória é Jesus. Ele abriu uma porta como precursor e ele está levando os muitos filhos de Deus para a glória.
Abriu essa porteira e nós estamos entrando, graças a Deus. Bom, através dessa obra de Cristo, veja o que Deus fez. Deus então não só ressuscitou, aprovando esse homem Jesus, Deus o ascendeu, Deus o elevou até os lugares celestiais. A destra de Deus. Esse homem Jesus, aprovado por Deus, admitido para dentro de Deus, ele está à direita de Deus. E Efésios capítulo 1, como diz, eu vou ler para vocês terem certeza que é a palavra de Deus, não são minhas palavras. Efésios capítulo 1, versículo 19: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui é outra história que preciso explicar para vocês. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. E onde ficam esses lugares celestiais? É acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Com que intuito Deus alçou Cristo acima de qualquer outra autoridade, dos principados e potestades das trevas? Deus o colocou acima, porque para mostrar que Deus quer novamente reunir em Cristo autoridade sobre todas as coisas. Porque o desejo de Deus, através de Cristo, como homem, como uma criatura que venceu, esse homem vai encabeçar todas as coisas nesse universo. Isso está em versículos 9 e 10, Efésios 1, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Quer dizer, qual é a vontade de Deus? Afinal de contas, o que Deus realmente quer? Quando criou esse universo, depois que o mundo foi corrompido, o que Deus está querendo? Deus sempre teve uma vontade que era um mistério, ninguém sabia o que era, e agora foi revelado por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, e esse mistério da vontade está no versículo 10, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, o que Deus quer, a sua vontade que estava oculta, ninguém sabia o que era, quando Deus mandou Cristo e fez toda a obra que Cristo fez aqui na terra e foi elevado à destra de Deus, acima de todo o principado e potestade. Agora nós entendemos, Deus fez isso para poder novamente colocar a ordem no universo. Deus quer novamente, Deus quer encabeçar todas as coisas em Cristo. Quando Cristo encabeçar todas as coisas, irmãos, todas as coisas novamente entrarão em ordem. Esse mundo entrará em ordem, esse universo terá ordem novamente. Então, esse é o mistério da vontade de Deus e é o que Deus está fazendo hoje. Só que Deus, para que ele pudesse, Cristo fez a sua obra aqui no seu ministério na terra, elevou-se ao céu, hoje está à destra de Deus. Mas quem vai cumprir essa tarefa, o restante dessa tarefa, é a sua igreja. E nós somos a sua igreja e nós somos o seu corpo.
a cabeça desse corpo está à destra de Deus, está nos lugares celestiais, já está acima de todas as coisas, mas o corpo permanece aqui na terra. Então, primeiramente, Deus quer encabeçar a sua igreja. Deus quer primeiramente conseguir a realidade do encabeçamento na nossa vida. A nossa vida não é ainda totalmente governada por Cristo. Nós ainda vivemos segundo a nossa vontade, é ou não é? Então, mas pouco a pouco, vivendo a vida da igreja, nós estamos chegando lá. A igreja está sendo, amadurecendo, crescendo, edificando-se, está sendo encabeçada por Cristo. Quando esse momento chegar, em que um grupo de vencedores surgir na igreja, como previsto em Apocalipse 12, quando completar o número dos vencedores, o filho varão surgirá. E quando surgir o filho varão, irmãos, isso já é uma manifestação do encabeçamento de Cristo na igreja. Porque, claro que não se espera 100% dos membros da igreja, porque há diversos níveis de maturidade e crescimento, mas Deus quer o quê? Um grupo de vencedores, um grupo dos que primeiramente amadureceram, eles vão representar a igreja. E quando chegar esse momento, Romanos 8 fala, a revelação da glória do Filho de Deus, os filhos de Deus maduros, cheios da vida santa de Deus, cheios da natureza santa de Deus, vai chegar num momento em que esses filhos de Deus maduros serão revelados ao mundo. Quando abrir as cortinas, é a manifestação da glória dos filhos de Deus. E essa manifestação da glória dos filhos de Deus irá libertar a criação, toda a criação do cativeiro da corrupção. Isso está em Romanos capítulo 8. E aí então, irmãos, encerrará esta era. Cristo então tomará posse do reino, ele vai reinar durante 1000 anos. É a era do reino. E a era do reino, quem vai participar da era do reino? Entre nós, da igreja, nem todos participarão da era do reino, nem todos reinarão com Cristo durante 1000 anos. Salvos todos são, todos que creem no Senhor Jesus não perderão a salvação. Só que existe um período de 1000 anos que será o galardão para aqueles que hoje buscarem ser galardoados, hoje viver uma vida restringida, uma vida de cruz, buscando o reino. Esses participarão do reino. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, diz Jesus. Não é verdade? Então, irmãos, depois da era dos 1000 anos, no final, ainda Satanás será solto, haverá uma última rebelião, mas Cristo vencerá, lançará Satanás do lago de fogo definitivamente, e aqueles que se rebelarem, e no final até a morte, que será o último inimigo a ser lançado no lago de fogo, e então não haverá mais nada contra Deus, contra essa ordem de encabeçamento de Deus. E próprio Cristo então entregará o reino a Deus Pai, e Ele próprio será encabeçado por Deus Pai. Então Deus será tudo em todos. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, na eternidade futura, irmãos, haverá ordem, porque novamente Deus terá autoridade sobre todas as coisas. Então essa é a visão geral. Lá na eternidade
futura, todos os crentes que creram no Senhor Jesus e que vierem a crer no Senhor Jesus farão parte, estarão na eternidade, mas nem todos participarão da era do reino durante 1000 anos. 1000 anos, irmãos, é para aqueles que hoje buscam ser vencedores. Você quer ser? Então, no caminho para Rio de Janeiro, buscava ao Senhor: Senhor, como então nós vamos conseguir essa tarefa que é tão gigantesca? Nós somos, ainda que estamos crescendo, graças a Deus, não é? O tempo de vida chegou até nós, os irmãos estão vivendo a vida da igreja hoje com entusiasmo, o que não estava acontecendo há 3 anos, não é? 3 anos atrás, a vida da igreja estava apática, estava, né? As reuniões sem muito ânimo, mas graças ao Senhor, nesses 2, 3 anos, o Senhor restaurou muita coisa. Então, o Senhor restituiu a nossa alegria, a alegria da salvação, a alegria de viver a vida da igreja e a alegria de servir os irmãos, servir a igreja, servir ao Senhor. Nós estamos apresentando serviços com excelência, é para o Senhor. Eu soube que esses meninos e meninas aqui, todos bem uniformizados aqui, né? Recepção, tudo, irmãos, estão dentro desse encargo de servir com excelência ao Senhor. Então nós não queremos mais servir ao Senhor de qualquer maneira, queremos dar um melhor serviço ao Senhor, que na verdade nós estamos servindo as pessoas que chegam até nós, é ou não é? Então restaurou-se o entusiasmo, restaurou-se o serviço com excelência, e tem ainda muito que melhorar, claro, e também muita inclusão foi feita nesse tempo, isto é, muitos irmãos foram incluídos no serviço do corpo, e no corpo não há desempregado. O Brasil está tendo quanto por cento de desemprego? 12, 13? 13 milhões de desempregados. Mas, irmãos, na igreja não há desempregados. Na igreja todos os membros têm o seu espaço. Não há competição. Não há um lugar que seja ou meu ou seu. Então eu prefiro que seja meu, então vou puxar o teu tapete. Não acontece isso na igreja. Na igreja todos têm o seu espaço. Então, graças ao Senhor, muitos estão encontrando espaço para servir. Se você ainda não encontrou o seu espaço para servir, procure, que o seu espaço está aí, né? E os irmãos que estão coordenando o serviço, por favor, abra o espaço para outros, né? Não fique só nós ocupando o ninho e não deixando outras galinhas entrarem no ninho para botar ovo, certo? Então vamos abrir espaço para todos. Irmãos, o Senhor está nos abençoando muito, né? Nós fizemos um voto diante de Deus de nós buscarmos um crescimento pelo menos 20% ao ano. 20% ao ano é muito realista. Eu acho que é muito possível de acontecer. Algumas igrejas já aconteceram nesse trimestre. Em vez de esperar um ano para acontecer, nesse trimestre, 3 meses, já aconteceu o crescimento de 20%. Quer dizer, então nós estamos todos lutando, não é isso? Para ter mais entusiasmo, melhor serviço, incluindo todos nesse serviço, e assim, pregando o evangelho, saindo para orar com as pessoas, fazendo comportagem dinâmica, né? Avança Jovem, Boa Café, SEAP, quer dizer, nós estamos fazendo o máximo de alcançar mais almas para viverem a vida da igreja. Tá certo? Então, mas
por mais que a gente se esforce, nós hoje, quem sabe, que estão diretamente ligados a nós para viverem a vida da igreja, ainda não chega a 100 mil, né? Ainda estamos abaixo de 100 mil, estamos algumas dezenas de milhares. Ainda nós não chegamos a números centenas de milhares e muito menos milhões de pessoas. Então nós ainda, de certa forma, temos um número ainda muito tímido para influenciar essa geração nossa e trazer o Senhor de volta. Essa era a minha indagação. Falei, Senhor, como nós vamos fazer para chegar lá, no caminho para Rio de Janeiro? Aí o Senhor falou para mim o seguinte: não precisa ser uma nação grande para você ser forte e influente. Aí o Senhor me mostrou, a nação de Israel é uma nação pequena, não é um Estados Unidos, mas é uma nação pequena, mas todos respeitam a ela. É uma nação cercada de inimigos, mas ninguém tasca com ela. Por quê? Porque é uma nação pequena, mas forte. Por que é forte? Porque todos são engajados, todos são soldados, todos são comprometidos. Aí, sabe, aí eu fui pesquisar. O serviço militar dos jovens homens começa obrigatoriamente aos 18 anos de idade e servem por 3 anos. E depois que saem do serviço militar, eles são obrigados a estarem registrados, alistados em alguma unidade de reserva. E uma vez por ano, eles têm que voltar nessa unidade de reserva e ficar ali por 30 dias ou 60 dias ou mais se precisar, para serem reciclados, para mantê-los sempre em prontidão, atualizando-os, aperfeiçoando-os, para estarem sempre prontos. E as mulheres, pasmem, também têm um serviço militar em Israel, e fazem serviço militar aos 18 anos por 2 anos, aos 18 anos de idade por 2 anos, e depois de saírem desses 2 anos, as mulheres também têm que estar alistada em uma unidade de reserva e tem que voltar uma vez por ano, isso até os 24 anos de idade. É menos que os homens, porque os homens têm que se comprometer até os 40 anos de idade, porque as mulheres certamente precisam criar filhos, etc, deve ser, né? Então, tá. Mas todos estão engajados. Se você perguntar para um jovem desse, uma moça que está na reserva, mas está trabalhando como uma professora, trabalhando como um administrador, trabalhando como gerente, trabalhando como engenheiro, como médico, se você perguntar para esse, qual é a sua profissão, ele não diz para você que ele é médico, que ele é engenheiro, que ele é administrador. Ele vai dizer para você: eu sou um soldado. Eu sou um soldado. Porque o dia que estourar a guerra em Israel, eu volto para lá. Não importa onde ele esteja, pode estar aqui no Brasil, mas se precisar, a nação precisar, ele volta. Irmãos, aí o Senhor me abriu os olhos. Nós talvez sejamos poucos em número, mas é importante, irmãos, nós engajarmos cada um que está vivendo a vida da igreja. Cada um que está conosco vivendo a vida da igreja tem que saber que ele é um soldado, tem que saber que ele é engajado para trazer o reino de Deus. Ele é comprometido, ele não é uma pessoa sem compromisso com Deus, não. Ele é para isso, a vida dele é para isso. Vocês concordam? Nem todos concordam, né?
Se nós queremos trazer o Senhor de volta, cada um aqui que vive a vida da igreja, nós precisamos ter engajamento, comprometimento. E não faço qualquer outra coisa senão para agradar o Senhor. E o Senhor, sem falar que o Senhor, sendo esse objetivo dele mesmo, essa é a vontade dele mesmo, então Ele vai nos fortalecer também com as armas poderosas para alcançar as pessoas. O Senhor está nos abençoando com a colportagem. A colportagem convencional, que o Amir fez anos a fio, certo? Já estava meio que sem caminho para prosseguir. E de repente o Senhor usou um grupo de meninos que queriam, que acreditavam, creram nos profetas, creram no profeta, creram no irmão Dong, creram que ele era um homem de Deus, o que ele falar, Deus vai cumprir, é a palavra que vem de Deus. Quando o irmão Dong falou para esses meninos que eram cuidadores dele, falou um dia, vocês daqui para frente vão ser o PAC de colportores, mas nem colportores eles eram. Eles começaram a orar e buscar o Senhor, e eles saíram sem o viés da colportagem convencional. Eles saíram se dependendo totalmente do Senhor, se enchendo do Espírito, orando muito tal, e eles eram uma equipe de amor, eles se cuidavam, tinham um líder, não é isso? Eles saíam com essa autoridade, e o Senhor fez eles descobrir um caminho. Chegava nas ruas: eu posso orar com você? Posso orar por você? Eu queria fazer uma oração com você para Deus te abençoar. Você tem alguma coisa que precisa de oração? Eu quero orar por você. Quer dizer, começou dessa maneira simples. Irmãos, os livros saíam como consequência. Como consequência. E as coisas começaram a mudar de figura. E a colportagem dinâmica, eu fiz os cálculos. Eu só preciso de 25 equipes de 5 pessoas, de colportores dinâmicos, só 25, em toda a América do Sul, só preciso ou todo o Brasil, vou dizer Brasil, 25 equipes só, de 5 pessoas, nós vamos conseguir distribuir 1,5 milhão de livros por ano. Sem falar, os irmãos também estão fazendo esse trabalho, outros colportores estão fazendo esse trabalho. Eu acredito, fácil, nós chegaremos a 2 milhões de livros distribuídos por ano. Então, a arma que o Senhor nos deu, as ferramentas que o Senhor nos deu, o Senhor está potencializando. O Senhor está nos fazendo o quê? Está seguindo a sua palavra profética com sinais, com poder, com prodígios, e esse alcance está chegando lá. Você talvez menospreze a você mesmo: mas na nossa cidade nós somos em pouco número de irmãos. A igreja em Varginha, no sul de Minas, que me levou de van no caminho, o irmão Evandro disse para mim: Pedro, nós fizemos um voto. Nós somos em 150 irmãos só na cidade de Varginha, e a cidade de Varginha tem 150 mil habitantes. Nós fizemos um voto de cada um desses 150 irmãos em Varginha, nós vamos orar por 3 pessoas por dia. Se cada um de nós orarmos por 3 pessoas por dia, no final de um ano, sabe quantas pessoas terão orado? Para quantas pessoas? 163 mil pessoas, mais do que a população da cidade. É ou não é possível, mesmo sendo poucos, mas esses poucos que são engajados, comprometidos, viram o quê? Viram leão. É possível você alcançar toda a população da sua cidade ou não é possível? É possível. Eu fiz os cálculos da mesma forma aqui em Rondonópolis.
Rondonópolis tem 210 mil, 230 mil habitantes, são 200 irmãos, multiplica 3 pessoas, que cada uma dessas 200 irmãos, cada um desses 200 irmãos vai orar por dia, nós vamos chegar a 210 mil, uma coisa assim, mais de 200 mil por ano. Em um ano nós vamos alcançar, pelo menos em tese, o número de habitantes na nossa cidade. Somos poucos, mas se a gente não fizer nada, a gente nunca vai fazer nada. Mas se a gente fizer, conforme a palavra profética, Deus abençoa, Deus põe sinal atrás de você, os prodígios acontecem, milagres acontecem, irmão, nós vamos alcançar com uma coisa tão pequenininha, mas nós vamos alcançar todos. Expo Livro, nós tínhamos pelo menos 6 ônibus percorrendo o Brasil todo, depois vieram mais alguns, mas esses ônibus envelheceram, esses ônibus tiveram que ser refugados, e para a gente renovar a frota, tínhamos que comprar outros ônibus, e tínhamos que reformar todos os ônibus, quer dizer, não era tão viável assim economicamente. Aí nós oramos, não foi no ano passado, na conferência de setembro, nós oramos ao Senhor, Senhor, como fazer para a gente restaurar, né, esse projeto Expo Livro? E o Senhor, orando, fomos buscar, o Senhor nos deu 3 carretas, 3 carretas, que nós estamos correndo atrás de comprar uma dessas carretas, né, projetada especialmente para esse tipo de coisa, de exposição de sala e de livraria, e nós estamos buscando um usado, nós corremos atrás, né, por 180 mil, depois por 160 mil, e a proprietária não quis vender para nós, mas agora o Senhor abriu as portas. No final do ano passado, nós conseguimos 3 carretas por 90 mil no total. Quer dizer, 30 mil cada carreta, não pagam nem os pneus, as rodas, não é isso? Irmãos, o Senhor está por trás disso. Então, aquele Expo Livro de anos atrás, que o Senhor abençoou muito de 91 para cá, mas tivemos que parar, e agora o Senhor potencializou isso, e o Expo Livro no Sudeste, em São Paulo, começou em Campinas, foi um mês de sucesso, um mês, muita gente contatada, muita gente ajudada, muita oração feita. Aí foi para Campo do Jordão, e Campo do Jordão, o Senhor nos abençoou tanto, porque ali era uma temporada de inverno, e ficamos 45 dias lá. O Expo Livro, com a parceria dos colportores dinâmicos, irmãos, vira um outro negócio. O Expo Livro em si, ele é uma coisa gigantesca, mas parada, e os colportores dinâmicos dão vida para o Expo Livro, e o Expo Livro dá aval, dá autoridade, dá credibilidade para os colportores. Vocês percebem? Uma coisa se alia à outra. Irmãos, os cristãos, os pastores, os líderes do Campo Jordão, no começo não davam nada pelos irmãos, até desprezavam, éramos poucos, meia dúzia de pessoas, 10 pessoas no máximo. Aí quando nós montamos o Bucafé, já começaram a ficar com os olhos um pouco arregalados. Ué, quem são vocês? Bucafé de Campo Jordão, na temporada está sempre cheio, sempre cheio. Aí depois disso veio o Expo Livro. Ué, afinal de contas, os pastores começaram a perguntar: quem são vocês? Aí quando viram o Expo Livro novo, com os colportores, que não paravam de chegar irmãos para ajudar lá, sabe, irmão, todo final de semana tinha irmãos lá. Mas vocês têm um exército, quem são vocês afinal de contas? Então, irmãos, e agora foi para Taubaté, a autoridade municipal com PM está apoiando, e os canais de televisão indo lá. Irmão, nós estamos nos tornando conhecidos de
toda a população e toda a região. O Senhor está fazendo isso. Então, cada ferramenta nossa, o Senhor está potencializando, porque Ele tem pressa de voltar. O SEAP agora tem que trabalhar rápido para formar líderes, para servir em todas as frentes, não é? Até nos grupos familiares precisa de líderes. Todos precisamos de líderes. Todos vocês precisam ser líderes, viu? Precisamos liderar alguém para o reino. Bucafé, eu ainda creio que vai ter uma explosão no Bucafé ainda, né? Porque Deus tem interesse de encerrar essa era, e Deus quer nos usar, quer nos usar. Você está disposto a estar engajado? Só que mesmo assim, nós precisamos alcançar ainda os grupos cristãos, que tem muita gente, muita gente. Só que se você for no meio deles, como se infiltrando no sistema, irmãos, não vai funcionar, não vai funcionar. Eu tenho orado ao Senhor: Senhor, nos faz encontrar nesse caminho até o reino vários líderes cristãos que sejam sinceros, que buscam também o reino, que não estão aqui na terra por benefício próprio, para se enriquecer com a igreja, entre aspas, para não buscar sua própria fama, não buscar seu próprio interesse aqui na terra, mas que estejam unicamente interessados em introduzir o reino de Deus. E graças a Deus, irmãos, 2 dias atrás, 5 pastores nos procuraram lá em São Paulo. Tivemos uma bela comunhão. Todos eles reconhecem que a revelação está vindo da nossa parte. Eles, de certa forma, estão buscando uma mentoria da nossa parte. Esse é o termo deles. Eles estão reconhecendo que o Senhor está nos revelando com a sua palavra profética, e essa palavra não é só para nós, essa palavra é para todo o povo de Deus. Sem falar que há outro pastor, não quero citar nome, está atrás de mim para a gente fazer comentários para imprimir na Bíblia, nota de rodapé, das revelações que têm surgido no nosso meio. Eu fico impressionado com as revelações quando compartilhamos sobre o livro de Filipenses. Vocês se lembram do esplânquinon, de tantas coisas que o Senhor nos deu. Livro de Romanos, aquela contextualização, pós-dilúvio, civilização, pós-dilúvio, Nimrod. Vocês se lembram? E nos deu uma clareza muito maior para entrar no livro de Romanos. E o livro de Romanos também nos abriu o livro de 1 Coríntios. Quer dizer, então tudo isso, eles vêm falando comigo, isso precisa estar à disposição dos filhos de Deus. Amém. Muitos estão sem direção, muitos estão sem referência, e vocês são a referência. Irmãos, então vocês estão entendendo, internamente o Senhor está nos abençoando, e externamente o Senhor está preparando pessoas para caminharmos juntos. Ninguém precisa fechar sua igreja, mas desde que tenha a mesma direção, recebe a mesma palavra profética, levando os irmãos que eles cuidam, da mesma forma, nós vamos chegar lá. Crê nisso ou não crê nisso? Mas para isso, você tem que estar disposto a andar pelo caminho apertado. Você está disposto? É por isso que eu fiz você ler Hebreus 11. Hebreus 11, 5 e 6. Quanto tempo eu tenho aqui? Até que horas?
São 8h12, né? É 8h30, 8h... Hã? Pode ir até 9? Fica muito tarde não, né? Tá bom. Ó Senhor Jesus. Jonathan então tem que preparar a memória aí, né? O arquivo aí, né? Mas vou procurar terminar cedo. Capítulo 11 de Hebreus, versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Foi o primeiro homem que foi tomado por Deus sem ver a morte. O segundo foi Elias. Primeiro, Enoque. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua translação, qual é o motivo de Deus ter levado esse homem sem ver a morte? Qual é o motivo? Antes de ser trasladado, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Se você quer buscar esse caminho, você precisa ser aquele que está disposto a agradar a Deus. A sua vida inteira, todo o seu ser tripartido, corpo, alma e espírito, são para agradar a Deus. Amém. Glória a Deus. No final do Mateus 20, do livro de Mateus 20, quando nós falamos sobre os trabalhadores da última hora, da 1ª hora, vocês se lembram? Qual foi o último versículo? Não se lembram? Último versículo, vamos lá. Não se lembram, vamos lá. Mateus 20, versículo 16. Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Por quê? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui tem uma diferença. Muitos são chamados para receberem a salvação eterna. Muitos foram chamados para crerem em Jesus e se tornarem filhos de Deus, receber a vida eterna. Eles serão para sempre filhos de Deus. São chamados. Mas poucos são escolhidos. Escolhidos para quê? Escolhidos para viver de uma maneira especial, engajado, comprometido com o reino de Deus. Porque esses escolhidos receberão o galardão de reinar com o Senhor durante 1000 anos. Nem todos os chamados entrarão no reino dos céus, mas os escolhidos reinarão com Cristo durante 1000 anos. Por isso, nós queremos fazer da vida da igreja uma igreja dos escolhidos. Engajar todos, comprometer todos, e todos nós vamos trabalhar para que todos reinem com o Senhor durante os 1000 anos. E no capítulo 22 de Mateus, também começa com a parábola das bodas. Vocês se lembram? Parábola das bodas. E onde o Senhor pediu para chamar nas encruzilhadas, chamar os convidados, porque os primeiros convidados não eram dignos, não queriam vir, que na verdade se referiam aos judeus. E depois o Senhor mandou sair nas encruzilhadas, chamar os gentios. Aí, graças ao Senhor, encheu o salão e nós fazíamos parte. O gentio não tinha nada a ver com as promessas de Abraão. Hoje, graças ao Senhor, pela fé, nós entramos nas mesmas promessas. E só que havia um que estava sem a veste nupcial. E o rei entrou: você não está com veste nupcial? Tire, amarre-o, não é isso? No versículo 13: então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. O que é isso?
é aquela pessoa que foi chamada, foi salva, foi justificada pela fé em Cristo, mas não preparou uma veste para a era do reino, não preparou a veste para participar das bodas do Cordeiro de 1000 anos. E sem essa veste preparada, que é a veste de justiça, não se pode participar da festa dos 1000 anos. Por isso, ele será lançado fora nas trevas. Esse lançado fora não é a perdição eterna, são os chamados que não foram escolhidos. Eles serão lançados fora nas trevas, com choro e ranger de dentes. Eles vão chorar e dizer: por que enquanto eu vivia, eu não busquei o Senhor como devia? Por que eu não busquei o reino como os outros irmãos buscaram? Eu procurei viver a minha vida regaladamente. Eu procurei viver a minha vida no mundo, desfrutando todas as coisas do mundo, enquanto que os outros irmãos estavam buscando o Senhor. Então, irmãos, ele vai se arrepender, mas, de qualquer forma, esses 1000 anos vão fazer bem para eles também. Estarão nas trevas exteriores, mas ainda serão preparados para a nova Jerusalém, novo céu, nova terra, a eternidade. Só que perderão a era do reino de 1000 anos. Eu não quero perder. Eu não quero perder. Então, como não perder? Por isso, voltando lá para Hebreus 11, você precisa viver uma vida de agradar a Deus. Mas agradar a Deus, todo cristão quer agradar a Deus. Mas o que significa agradar a Deus nesse contexto? É de não agradar a si mesmo. Agradar a Deus, todo mundo quer agradar a Deus, mas não agradar a si, nem todo mundo está disposto. Estou certo ou não? Deixar o meu conforto, deixar minha parte de desfrutar do mundo, deixar minha parte da zona de conforto, nem todo mundo está disposto. Mas se você quer ser um desses que entrarão no reino, você precisa ser aquele que agrada o Senhor. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que é sem fé impossível agradar a Deus? Muitos cristãos entendem errado. Sem fé é impossível. Não, eu tenho fé em Deus. Eu tenho uma doença, eu não vou tomar remédio, porque eu tenho fé em Deus. Depois morre. Não sabe por quê? Porque tem fé em Deus. Mas não é esse tipo de fé. A fé é na palavra do profeta. A fé é na palavra que Deus fala. E hoje Ele fala por meio dos profetas. Na época que Jesus veio aqui na terra, os judeus não o reconheceram como o Messias. Não receberam a sua palavra, não creram nele, e a obra de Deus não se concretizou no meio dos judeus. Estou certo ou não? Então, se você quer agradar a Deus, primeiro, fé. A fé aplicada no falar de Deus, a fé aplicada no enviado de Deus, a fé aplicada na profecia dita pelo profeta de Deus. Segundo Crônicas 20:20, vou repetir, vocês já sabem: crede em Deus, Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, sem fé é impossível prosperar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, primeiro você precisa crer na palavra de Deus, vindo de seus profetas, tá? Aí, e é necessário, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Quer dizer, você precisa
não só crê que Ele existe, todos os cristãos creem que Deus existe, é ou não é? Mas você precisa ser aquele que dá um passo além. Qual é o passo além? Você sabe, você tem conhecimento de que Deus não só existe, mas Ele é galardoador dos que o buscam. Ele está pronto para te dar a você e a mim o galardão. Que galardão é esse? Esse galardão é reinar com Cristo durante 1000 anos. Esse é o galardão do reino. Então, eu e você, irmãos, não estamos aqui na terra para agradar nós mesmos. Mesmo na igreja, mesmo no caminho de Deus, na obra de Deus, eu não busco o meu próprio proveito, o meu interesse. Não estou aqui na terra para buscar fama para mim. Não estou aqui na terra para buscar vantagem para mim, nem vantagem financeira. Eu estou aqui na terra, irmãos, é para buscar o reino de Deus, agradar a Deus e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí então, o que isso tem a ver com o corpo? Por isso que eu coloquei no título corpo, tem a ver. Aí 2 Coríntios 5 explica. 2 Coríntios 5, versículos 9 e 10. Versículo 9: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O que é quer presentes e quer ausentes? Você tem que entender o contexto. Paulo estava falando, versículo 1, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que quer dizer isso? Quer dizer que hoje nós vivemos aqui na terra, a gente precisa de um corpo para viver aqui na terra. Se eu não tiver esse corpo aqui, eu não conseguiria viver e conviver com vocês aqui na terra. Eu preciso desse corpo, né? Então esse corpo é chamado por Paulo, casa terrestre desse tabernáculo. É uma tenda. Eu estou nesse corpo provisoriamente, eu estou vivendo numa tenda. Isso aqui não é um edifício, não é uma casa construída com materiais sólidos. Essa casa é temporal, essa casa é provisória. Por quê? Porque Deus está preparando um edifício, uma casa não feita por mãos, uma casa eterna nos céus. Deus quer trocar esse corpo que você e eu temos um dia por um corpo da glória, por um corpo de ressurreição, um corpo imortal. Então, hoje esse corpo aqui é emprestado por Deus para cada um de nós. Enquanto você vive nesse corpo, cuida bem desse corpo, porque quando acabar esse corpo, você não terá mais oportunidade de agradar a Deus aqui na terra. Vocês entenderam ou não? Então, enquanto eu vivo no corpo, eu tenho oportunidade de buscar ser um vencedor. Eu tenho oportunidade de buscar ser um desses que serão introduzidos no reino. Se o meu corpo morrer hoje e eu não conseguir chegar lá, vou para trevas exteriores, no choro, ranger de dentes. Por isso, irmão, não desperdice o tempo enquanto você vive nesse corpo. Aproveite o tempo que se chama hoje. Glória a Deus. Enquanto você ainda vive nesse corpo, para agradar o Senhor, para buscar o reino, buscar o Senhor, né? Aí no versículo 10, porque quer presente, quer presente nesse corpo, quer ausente nesse corpo, quer vivos, quer
Morrendo, nós vivemos para sermos agradáveis ao Senhor. Seja a vida, seja a morte, é para agradar ao Senhor. Esse é o nosso único objetivo, né? Aí no versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a única chance que nós temos, irmãos, de vencermos, de nós participarmos do reino, é enquanto esse corpo estiver vivo. Eu preciso viver para agradar ao Senhor. Eu preciso viver para buscar o Senhor, buscar o reino do Senhor. Aí quando o Senhor voltar, o Senhor me retribuirá, me recompensará. Nosso Deus é um Deus de recompensa, nosso Deus é um Deus de retribuição, nosso Deus é um Deus de prêmio, de galardão. Hoje não quero nada para mim, hoje tudo é para o Senhor, mas no reino eu quero. No reino eu quero exigir do Senhor, Senhor, eu quero o meu galardão. Vocês estão entendendo? Hoje nada para mim, tudo para o Senhor, para agradar ao Senhor. Mas no reino, o reino será o meu galardão. Aí Mateus 7. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Então, pela descrição, para a perdição, todo mundo entende que a perdição é o caminho dos incrédulos, que não crê no Senhor Jesus. Na verdade, aqui não está falando de incrédulos, aqui está falando de quem crê mesmo, sabe? Essa perdição não é a perdição eterna, tá? Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Não é meramente uma vida eterna, essa vida que se refere ao reino. O caminho que conduz para a vida é apertado, e são poucos os que acertam com ela. Muitos são cristãos, mas poucos que acertam com essa porta estreita, com o caminho apertado. Aí no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é porque você diz, mas eu sou um cristão, eu invoquei o Senhor, 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 né? Quando eu me vi em aperto, eu invoquei o Senhor, mas você não fez a vontade do Pai que está nos céus. Vocês entenderam? Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então aqui não se refere aos incrédulos, se refere aos crentes. E no versículo 23, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Esse não vos conheci tem um sentido de não vos aprovei, de aprovação. Por isso, nós, em Lucas 13, fala a mesma coisa. Lucas 13, Senhor Jesus. Se for muito, posso deixar para amanhã, tá? Versículo 23. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Parece ser salvação eterna, tá? Mas não é.
Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Aqui não diz respeito aos não crentes, aqui diz respeito aos que creram no Senhor Jesus. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Aleluia, que aqui inclui Ocidente e Sul. Nós fazemos parte do Ocidente e Sul, né? Então espero que você esteja nessa mesa aquele dia. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e os primeiros que serão últimos. Ó Senhor Jesus. Eu vou terminar falando o seguinte, pronto, eu vou procurar terminar para a gente não chegar muito tarde. Eu vou deixar para amanhã o que eu não falei. Aí então, voltei para São Paulo, depois da conferência do Rio de Janeiro. O Senhor me fez lembrar que em Mateus 5, 6 e 7 está a constituição do reino dos céus, onde Jesus nos mostra um padrão elevadíssimo, muito superior à lei, muito superior à antiga aliança. Estou certo ou não? E Mateus 5, 6, 7 é simplesmente o padrão da realidade do reino dos céus. Se você e eu queremos viver a realidade do reino dos céus, isto é, um dia eu vou querer estar no reino, mas para eu estar no reino, hoje eu tenho que procurar viver a realidade do reino dos céus. Vocês estão entendendo? E Mateus 5, 6, 7 nos dá uma indicação, qual é o padrão do reino dos céus? Então, nós temos a realidade do reino dos céus, Mateus 5, 6, 7. Em Mateus 13, nós temos a aparência dos reinos dos céus. Aparência. Na verdade, quem está na realidade do reino dos céus também está dentro da aparência. Não é isso? Na aparência. Mas muitos estarão na aparência do reino dos céus. Toda a cristandade, todo o cristianismo, todos os crentes estarão na aparência do reino dos céus, mas nem todos estarão na realidade do reino dos céus. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Os que estão na aparência do reino do céu, talvez seja esse tanto aqui, ó. Não sei quantos, quem sabe, bilhões de pessoas, mas os que viveram a realidade do reino dos céus, talvez sejam só esses. E esses que estão vivendo a realidade do reino dos céus, esses vão participar da manifestação do reino dos céus durante o milênio. Esses que viverem a realidade do reino dos céus vão participar da parte celestial do milênio para governar sobre as nações. Vocês se lembram do filho varão de Apocalipse 12? Ele, o filho varão, regerá as nações, governará sobre as nações, na parte celestial. Por que na parte celestial? Porque nós não estaremos mais nessa dimensão do tempo e espaço. As nações que ficarem durante o milênio estarão vivendo como nós vivemos hoje fisicamente no tempo e espaço, só que sendo governado por Cristo.
E nós vamos reinar juntamente com Cristo, só que nós não vamos mais estar sujeitos à limitação no tempo e espaço. Receberemos um corpo da glória, receberemos um corpo de ressurreição. Eu não preciso mais comprar passagem de avião para voar de um lado para o outro para cuidar das nações. Eu estarei na dimensão que Cristo está. Eu posso aparecer na dimensão do tempo e espaço a qualquer hora, a qualquer lugar. Vocês estão me entendendo? Isso é somente para os que vencerem. Os que não venceram vão estar nessa hora nas trevas exteriores, no choro e ranger de dentes, e aguardando amadurecer no final do milênio. Ainda participará da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, na eternidade futura. Onde você prefere estar? Vale a pena lutar pelo reino, vale a pena estar engajado na igreja, vale a pena engajar outros, comprometer a si mesmo e comprometer outros. Nós somos soldados do Senhor. Por isso, as ruas, vamos sair para as ruas. Posso orar por você? Todos podem fazer. Todos podem fazer. Você fala, eu nunca fiz, eu tenho medo. Eu também falei para mim mesmo, eu tenho medo, como é que eu vou fazer? Sabe o que eu resolvi fazer? Encontrar uma pessoa assim, eu falo assim, eu vou deixar escapar da minha boca uma frase. Posso orar por você? Eu tenho medo, mas eu vou deixar escapar. Aí quando eu chego perto dele, posso orar por você? Já que eu falei, não tem mais como recolher. Eu tenho que orar. Aí o Senhor me dá uma experiência maravilhosa. Quase que todos os motoristas de Uber lá em São Paulo que eu tomo, eles levam a bênção da oração. Experimente fazer você. Leve contigo jornal, leve contigo livros. Quem veio aqui, o Jonathan veio para gravar, ali ó, o grandão ali que sempre me acompanha, ele um dia estava com uma camiseta, posso orar por você? Ele estava correndo, tal, de repente passou por um pátio assim, tinha um casal de namorados ali sentado num banco, e o rapaz gritou assim, eu quero oração. E ele nem se lembrou que ele estava com a camiseta. Ele passou e olhou, o que é? O que você falou? Não, você não está escrito aqui, posso orar por você? Eu quero oração. Aí ele foi lá e orou. Desde então ele nunca mais parou de orar pelas pessoas. Só que ele tinha medo de fazer comportagem. Falei, eu posso orar, mas comportagem não sei fazer. Aí agora ele voltou para perto da Vitória Conquista. Ele tem uma casa lá em Itapetinga. Ele falou assim, vou quebrar esse paradigma. Não é que ele saiu, pediu para o Senhor experiência, o Senhor deu experiência para ele? Amém. A pessoa que veio pedir, esses livros aí, ó, esses livros aqui que está na sua mão, aí compra. Irmãos, imagina a pessoa receber uma oração, ainda levar um livro para casa, levar um jornal para casa. Você está ajudando essa pessoa e muito. Quem sabe um dia ele não estará na manifestação do reino do céu junto com você, ele vai te agradecer. Graças a Deus por aquele dia você fez isso comigo. Não só orou por mim, me passou um livro maravilhoso. Eu hoje estou na manifestação do reino dos céus. Irmãos, vamos influenciar esse mundo, porque a segunda vinda de Cristo está muito próxima e o Senhor depende de nós. Vamos viver com realidade a vida da igreja. Eu tenho falado para os irmãos, nós não podemos pregar uma coisa e viver outra. Nós precisamos viver tudo aquilo que nós pregamos, e aquilo que nós pregamos, irmãos, e viver aquilo que pregamos é viver a realidade do reino dos céus. Aquele que vive a realidade do reino dos céus, irmãos, agrada a Deus.
buscam a vontade de Deus, buscam o reino de Deus, esses amanhã serão galardoados. Hoje não ganhamos nada, como Paulo disse, eu aqui na terra sou como escória do mundo, lixo, né, desse mundo, eu sou para espetáculo desse mundo, eu não, né, somos os desprezíveis, vocês são os nobres, etc, etc. Mas irmãos, aqui na terra não queremos nada para nós, mas o reino será nosso. Somos pequenos, mas o Senhor agradou a dar-nos o reino. Qual é o versículo, Lucas? Lucas 12, 32. Isso aqui para terminar nos encorajando nessa reunião. Leia junto comigo Lucas 12, 32. Essa é a promessa de Deus para você e eu. Nós somos um pequenino rebanho, não temos milhões de pessoas, um pequenino rebanho, irmão, que vai trazer o reino de Deus de volta aqui na terra. Versículo 32, não, vamos ler juntos. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. De novo, não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Não é maravilhoso? Senhor abençoe vocês.